Shalom, shalom, você que está aí nos assistindo agora pela internet, pelo nosso canal do YouTube, você que está aqui na Hartzion, olha, Baruch Hashem, diga Baruch Hashem. Hoje terminamos mais um livro da Torá, o livro de Bemidbar, de Números. Hoje é o final de Números, e nós vamos ver duas porções, dê uma olhada aqui na tela, olha, nós vamos ver Mehubarot, Mehubarot quer dizer a junção de duas porções, porque são as duas últimas, Matot, tribos, e Massei, jornadas, viagens, e o título dessa palavra é Vivendo em Retidão, Vivendo em Retidão. Então, é do capítulo 30 de Números até o final, e tem uma Haftará muito especial de Jeremias, no capítulo 2, capítulo 4 também, e Brit Hadashah de Yohanan, João, capítulos 1 ao 3, 36. Então, abra sua Bíblia agora em Números, Bemidbar, nós vamos estudar. Diga, como eu amo estudar a lei de Deus. O meu irmão é bênção demais. Diga, como eu amo ver Yeshua na lei. Tem que ser Yeshua na lei, porque é fantástico, pessoal. Olha só. Números, Bemidbar, capítulo 30. E nós começamos este capítulo com Deus instruindo Moisés, e Moisés instruindo o povo, a respeito de algo que nós chamamos em hebraico de Neder. Diga, Neder. Neder é traduzido como voto. É o voto, tá? Então, olha como é que funciona. Verso 1 do capítulo 30. Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel e disse: esta é a palavra que o Eterno ordenou. Quando o homem fizer um néder, fizer um voto ao Eterno, ou se ele vier a jurar e se obrigar de fazer alguma abstinência, que é um tipo de voto, ele não pode violar a sua palavra. Se ele prometeu, ele tem que cumprir. Quando, porém, uma mulher fizer o voto ao Eterno e se obrigar a alguma abstinência, estando ela ainda na casa do pai, na sua juventude, e o pai, ao ficar sabendo do voto que ela se obrigou, se calar, não fala nada, então todos os votos os quais ela se obrigou serão válidos. Ela vai ter que observar aquele voto ou aquela abstinência. Mas se o pai, no dia que ouviu a filha proclamando esse voto, disser que o voto não é mais válido, nem que será preciso ela observar aquela abstinência, então o Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. Se ela se casar, ainda sobre os seus votos, né, ela fez o voto e se casou, e o marido ouviu, ficou sabendo que ela tinha aquele voto quando ela casou, e não se posicionou contra, os votos são válidos, ela vai precisar observar a abstinência também. Mas, se ela teve o voto, e no dia que ela casou, o marido ficou sabendo, e falou que aquele voto não é mais válido sobre a vida dela, então o voto perante Deus está desobrigado de ser cumprido, e o Eterno perdoará pelo término e encerramento daquele voto. No tocante ao voto da viúva ou da divorciada, tudo que elas obrigarem, fizerem votos, vai ser válido. Porém, se fez voto de casada de seu marido com juramento, se obrigou a alguma abstinência, e se o seu marido soube e se calou para com ela, e lhe não desaprovou, todos os votos dela serão válidos, e lhe será preciso observar toda a abstinência a que a si mesma se obrigou. Mas se o marido, no dia que soube, no dia que ele saiu dos lábios dela, o voto, e ele desobrigá-la, então não serão mais válidos, porque o seu marido lhos anulou, e o Senhor perdoará a ela. Todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para afligir a sua alma, seu marido pode confirmar ou pode anular. São estes, verso 16, os estatutos que o Senhor ordenou a Moshe entre o marido e a sua mulher, entre o pai e a sua filha jovem, se ela estiver em casa do seu pai. Meus irmãos, eu sempre inauguro, a palavra, eu sempre inauguro aqui os estudos de sábado, dizendo que é muito importante nós vermos a Torá como algo vivo. É muito importante ver a Torá como algo que é relevante e importante para nós
nos dias de hoje. Então, se o Eterno permite que essa parte de votos, que essa parte de juramento fosse preservada, é sinal que nós temos que aprender algo com isso. Tem algo que nós temos que por quê? Porque o andar em justiça, veja aqui comigo, o andar em justiça, o andar em retidão, o andar em boas obras, requer conhecimento e Espírito de Deus. São duas coisas. Você tem que ter o Espírito de Deus para ter uma natureza transformada e desejar andar naquele caminho. E você tem que o quê? Sentar e aprender o caminho. Então, uma coisa é a unção de Deus que te capacita a andar no caminho e a aprender sobre o caminho. O outro aspecto é o quê? Propriamente dito, aprender o caminho. E o caminho da justiça chama-se Torá. O caminho da justiça chama-se a lei de Deus. E o Eterno falou, através do apóstolo Paulo, que esta lei conduz a Yeshua. Esse caminho da justiça conduz ao Salvador. Que é um caminho reto, é o caminho justo, é o caminho certo. Então Paulo usa muito a estratégia de ensinar a não-judeus como andar nesse caminho. E a judeus como andar propriamente certo nesse caminho. Porque o judeu conhece o caminho, mas nem sempre significa que ele está andando no caminho. O gentio não conhece o caminho, então os apóstolos o quê? Apresentaram um caminho para os gentios. Yeshua abriu o caminho. Agora vocês têm que andar em boas obras. Efésios capítulo 2. Então Paulo é muito usado por Deus para poder orientar não-judeus em relação à lei de Deus. E ele usava trechos da lei para poder ensinar princípios para aqueles que não eram judeus. O que eu vou fazer hoje aqui. Hoje aqui tem princípios que valem não é só para o judeu não, para você também. São mandamentos universais, se aplicam a todos. Essa porção começa falando dos nedarim, dos neder, que é uma tradução aqui para votos. Os votos, pessoal, eles são feitos durante períodos de necessidade, períodos onde você precisa da intervenção divina, períodos onde você precisa se consagrar a Deus, ou como uma forma de agradecimento a Deus. Voto é tudo aquilo que você altera no seu comportamento atual. Então, por exemplo, há um voto muito sério nas Escrituras, chamado voto de nazireado, que era o voto onde a pessoa, o jovem, o homem, se consagrava a Deus, e o que ele fazia nessa consagração? Era um voto. Ele alterava o comportamento dele hoje, no presente. Qual era a alteração do nazireu? Você lembra? Ele não podia tomar nada à base de uva, nem cortar nenhum pelo do corpo. Era um voto para consagração. Temporário. Tem pessoas que fazem voto, por exemplo, a abstinência é um tipo de voto. Então você tem o voto, por exemplo, da pessoa deixar de se alimentar de algumas coisas. Geralmente coisas que nos dão um certo prazer. Né? Então, por exemplo, eu vou fazer um voto, eu estou precisando de me conectar, eu estou orando por uma causa, tem um propósito que é o palco das minhas orações, eu tenho intercedido a Deus, eu preciso da resposta de Deus, e eu vou fazer um voto, para me santificar mais a Deus, para me deixar mais focado no meu pedido, na minha intercessão, eu vou deixar de tomar café. Então eu vou deixar de tomar café um mês, eu vou deixar de comer doces, né? Eu vou deixar de ingerir açúcar aí, na forma de doces, para eu poder ter um lembrete, né? Porque quando você sente o desejo de comer o doce, olha aqui para mim, você sente o desejo de comer o doce. Quem gosta de doce aí? As mulheres gostam de fazer votos de deixar de comer chocolate, né? Deixa de comer chocolate. Aí quando você vê o chocolate, aquele chocolate branco recheado com aquele creme de morango, né? Aí você vê aquele chocolate branco, e aí você vai sentir ali o gosto, né? Você vai salivar ali, vai vir aquele desejo, e aí você lembrou do seu voto. Aí você faz, sabe o que você faz? Senhor, eu entrego esse desejo a Ti. Receba isso, é uma forma de sacrifício. Uma forma de, você não tem mais o tempo para você levar sacrifício, né? Então você faz o quê? Você entrega o seu desejo. Eu entrego a Ti esse desejo.
que é algo que me dá prazer, é algo que eu gosto, mas eu vou me abster disso para mostrar o meu foco em receber do Senhor uma resposta em relação a alguma coisa. Esse é o voto. Então, votos, pessoal, você acha que os votos hoje em dia são válidos ou não são mais válidos? O que você acha? São muito válidos. O apóstolo Paulo faz voto. Então, o voto dele foi o raspar até que ele conseguisse chegar em Jerusalém. Então, tem gente que fala que Paulo era calvo, né? Que os escritos antigos falam que ele era calvo, mas o voto foi raspar a cabeça. Então, cabelo ele tinha, né? Não sei quantidade, mas é um voto. Um apóstolo, depois de ter tido sua experiência de novo nascimento, em plena atuação no reino, fez um voto. Então, os votos são válidos, mas os votos são extremamente o quê? Individuais, entre você e o eterno. Você não pode padronizar um voto. Você não pode institucionalizar uma abstinência sua. Porque se você institucionaliza, padroniza, generaliza um voto seu, você vai estar numa posição, beirando uma seita. Porque a seita é aquela que ela molda o comportamento dos membros de acordo com o quê? Com o padrão? Não, de acordo com o líder. Isso é que caracteriza a seita. Elas imitam o líder. Vocês estão entendendo? O voto é individual. Então, porque eu estou me abstendo aqui de chocolate, você não tem que se abster de chocolate. Seu voto pode ser outra coisa. Você pode se abster de beber refrigerante. Se abster de... não sei. Mas o voto é feito, ou a abstinência é feito o quê? Eles ainda existem, eles buscam uma consagração, uma forma de focar ou de agradecer a Deus também, e os votos existem e são utilizados muito ainda na cultura judaica. A abstinência também, a abstinência é um tipo de voto. Mas olha só, preste atenção aqui, vamos aprender. Juramento ou promessa. O que é o juramento e a promessa? É algo que você se compromete a fazer, você não faz agora. A promessa e o juramento é algo que você fala que você irá fazer no futuro. Esse tipo de coisa quase sempre leva ao pecado. Olha só, pessoal. Então nós temos descrições aqui de Deuteronômio, Yeshua fala sobre isso em Mateus 5. Você não jurar, nem pelos céus, nem pela terra, nem pelo que há nos céus, nem pelo que há na terra. Por quê? Não é que o jurar é pecado. O ato de jurar não é pecado. Mas o problema é o quê? Você não tem controle sobre o dia de amanhã. Então como é que você pode se comprometer a algo, se você não sabe o que vai acontecer com você daqui 10 minutos? Como você não é senhor do seu tempo, apenas Deus é senhor do tempo, das circunstâncias, você não pode se comprometer. Então nós temos passagens aqui, não vai dar tempo de ler todas, né? Mas eu gosto muito dessa aqui de Tiago. Que Tiago fala algo que nós fazemos no nosso cotidiano, pessoal, e sem ver você assusta e você fala assim, puxa vida, eu estou cometendo aqui esse pecado, né? Tiago já me alertou, não posso fazer isso. Olha como que é uma coisa no cotidiano, olha só. Tiago, por exemplo, capítulo 4, a partir do verso 13. Eu vou ler para você, olha se não está atual essas palavras. Esse Tiago aqui chama Yaakov em hebraico, Jacó, e ele é irmão de Yeshua, viu? Ele era o líder da igreja em Jerusalém, líder dos judeus crentes em Jerusalém, Yaakov, o irmão de Yeshua. Nós achamos o túmulo dele há pouco tempo lá em Jerusalém. Foi achado o túmulo dele. Olha, o ossuário dele. Atendei agora vocês que andam dizendo, amanhã eu vou para tal cidade, eu vou passar um ano no exterior, eu vou negociar, amanhã eu fecho um negócio, amanhã eu abro uma empresa. Vocês não sabem o que vai suceder amanhã? O que é a vida de vocês? Vocês são apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Ao invés disso, vocês deviam dizer assim, se o Eterno quiser,
Não só viveremos, mas como faremos isso ou aquilo. Olha só. Uma pequena expressão que você usa antes de anunciar os seus planos, já demonstra que você tem o Eterno como soberano sobre a sua vida. Que se Ele quiser e permitir, Ele vai fazer com que você continue vivo e alcance os seus planos. Olha aqui para mim, não é errado ter plano. Você tem que ter plano. Um homem sem visão é um homem derrotado. Um homem sem visão é um homem que continua inerte. É um homem estagnado. Tem que ter visão, tem que ter plano. Você tem que levantar de manhã e traçar o plano do dia. Você tem que traçar planos para o dia de hoje e planos posteriores, planos a longo prazo. Tudo a gente tem plano na vida. Eu quero me formar, eu quero estagiar numa empresa assim, assado, eu quero trabalhar nesse setor, eu quero crescer, eu quero morar numa certa região, eu quero mudar, eu quero ter... É natural o ser humano, e o ser humano precisa de planos. Mas você tem que entender que quem é o autor da vida, quem é que te dá a vida, quem é que te abençoa com fôlego pela manhã, quem é que te dá o sangue correndo, o seu coração continuando bombeando, sangue te mantendo vivo? É Deus, é a mão de Deus. Quem é que protege no seu trajeto, na sua entrada, na sua saída? Quem é que guarda a sua casa? Quem é que guarda os seus filhos? Quem é que te livra do acidente? Quem é que te livra das ciladas, das armadilhas? É Deus. Então uma simples frase, um simples acréscimo. Se o Eterno permitir, eu quero me formar. Se o Eterno me der força e permitir, eu quero trabalhar, eu quero fazer isso, eu quero criar, eu vou fazer. Se o Eterno permitir e quiser. Então Tiago fala, custa vocês o quê? Demonstrarem publicamente a dependência divina? Agora, entretanto, vós vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Já viu isso? Tem gente que tem orgulho, né? A pessoa faz questão de demonstrar aquilo. Ô fulano, você está trabalhando lá? Como é que é? Estou trabalhando, daqui a pouco eu vou ser promovido a gerente, e a minha intenção é virar um acionista da empresa, e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Prepotência, né? Uma jactância, orgulho, que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então Tiago alerta, não façam isso, porque toda jactância, todo orgulho é semelhante a essa, é maligna. Você não é senhor da sua vida. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, peca. Olha isso, pessoal. Peca. Então está aqui a instrução divina. Não jure. Porque o juramento ou a promessa representam a ilusão que você detém o domínio sobre o seu futuro. E se você não aprender a colocar o Eterno sobre Senhor dos seus planos, Ele vai começar a te ensinar de uma outra forma. Como? Mudando os seus planos. Se você me conhecesse, se você me conheceu, ou se você tivesse me conhecido aos 19 anos, eu ia falar para você todo o meu plano de vida. Como eu dizia para as pessoas. E eu até escrevi esse plano. Eu fiz CPOR, eu formei no CPOR, e lá no final do curso, nós tínhamos uma espécie de uma revista, né, com um ano que passou-se ali, e no final cada aspirante colocava lá os seus projetos e planos. Aí você lê o meu lá, outro dia eu estava vendo lá em casa, achei lá a revista antiga. E aí comecei a ler, né, os meus planos. Comecei a rir. Gente, não é que eu achava mesmo que sabia alguma coisa, que sabia o que ia acontecer no outro dia. Aí eu falo lá, não, porque eu vou seguir carreira militar até uma certa etapa, né, vou me formar, eu fazia engenharia de mecânica aqui na Federal, aí eu falei, vou me formar em engenharia mecânica, vou me especializar em engenharia de produção, vou trabalhar em tal área, não sei o quê, tudo achando que sabia tudo.
Eu mal saí do exército, mal encerrei meu contrato, cheguei a trabalhar como oficial um tempo, mas mal encerrei meu exército, Deus já começou a fazer um tumulto na minha vida, como você nunca viu antes, como ninguém que me conhecia viu antes na minha vida. Um tumulto em todas as áreas da minha vida. Para eu reconhecer, Senhor, eu não sei nada, eu não sei que caminho seguir, eu achava que eu sabia o meu futuro, eu achava que eu tinha o meu futuro planejado e pronto diante de mim, eu não sei nada. Deus me tirou aqui de uma escola de engenharia, e me mandou para morar num quartinho de escola infantil, lá em Jerusalém. Cheguei lá em pleno verão israelense, 40 graus. Sem falar língua, sem conhecer quase ninguém, só conhecia o Rabino Shula. Com tudo na mão, curso de engenharia, né? Curso do exército, curso de oficial. Para quê? O que você acha que eu fiz com o estudo lá? Vai começar do zero. E eu evitava responder, as pessoas me perguntavam, o que você quer fazer? Você terminou? Eu estava estudando hebraico. Aí eles falaram, você vai terminar aí, o que você vai fazer? Eu respondia, faço a mínima ideia. Aí eu via pelo olhar das pessoas, elas, né? É como se elas dissessem, não falavam, mas é como se dissessem, coitado, está mais perdido que, né? Cego em tiroteio, sei lá o quê. Sabe o que quer. Eu sabia o que eu queria, meu irmão. Eu queria estar na presença de Deus. Porque eu sabia que a decisão dele para a minha vida ia ser a certa. Eu abri mão, sabe como eles falam assim, quando eles falam que abre mão do seu livre-arbítrio para Deus. Eu nunca entendi direito essa frase. Como assim abrir mão do meu livre-arbítrio? Se eu estou abrindo mão, porque eu tenho livre-arbítrio, como é que eu vou abrir mão do meu livre-arbítrio? O próprio fato de abrir mão de algo já demonstra que eu sou um ser que tem livre-arbítrio. Mas eu entendi. Eu falei, Senhor, eu não quero escolher mais não. Eu quero a tua mão me direcionando. Mostra para mim o caminho a seguir. Mostra para mim onde eu tenho que ir. É isso, é aquilo. Você que vai se casar, você que está namorando, você que está noivo, noiva, ore dessa forma a Deus. Ore dessa forma a Deus. Porque por mais bonitinho que o seu noivo possa ser, por mais simpática, né, boazinha que a sua noiva possa ser, muitas vezes, se você não está no caminho de Deus, se você não está trilhando o caminho de Deus, você vai ter grandes decepções no futuro. Coisas que parecem fechar, coisas que parecem perfeitas inicialmente, vão se desenvolver em catástrofes no futuro. Porque faltou a instrução de Tiago, faltou colocar diante do Eterno. Senhor, tem que ter plano, você tem que ter plano. Senhor, te apresento os meus planos. Se não forem da tua vontade, se algum deles entrar em contradição com aquilo que o Senhor tem preparado para mim antes da fundação do mundo, Senhor, te dou liberdade para mudar, entrar na minha vida e me tirar desse caminho. Você tem dado a Deus essa oportunidade? Você tem dado a Deus essa autoridade? Você está entregando a Deus a sua escolha? Devo casar? Não devo casar? Devo ficar, devo mudar de emprego, devo mudar de cidade. Meu irmão, minha vida toda é um resultado de confrontos com Deus nesse sentido. Porque toda hora que eu acho que eu vou me estabilizar, Deus me desestabiliza e me faz mudar. Todas as vezes, Tatiana é testemunha disso, todas as vezes. A gente acha que vai começar a estabilizar, falar, aqui, agora sim. E bum, e vem o mover de Deus. Por quê? Porque eu sempre colocava diante de Deus essa opção. Senhor, o Senhor tem liberdade para me guiar, para mudar o meu caminho, para me mostrar como eu estou em erro. E me mostra o caminho certo. Me dá uma luz. Me dá um direcionamento. Quem conhece o meu testemunho sabe. E essas coisas, pessoal, são reais. Elas acompanham você para o resto da vida. O meu direcionamento claro foi quando eu estava numa noite fria de inverno, janeiro, lá no Monte Moriá, em Jerusalém, 4 da manhã, clamando a Deus por uma resposta, clamando a Deus por uma direção, clamando a Deus por uma intervenção. Eu tive essa revelação. E esta revelação tem guiado a minha vida desde então. Desde então.
eu tenho seguido aquilo que o Eterno me mostrou. E oro para que continue seguindo. Porque sempre as escolhas de Deus são as melhores escolhas para nós. Não confie na sua intuição. Não, quer saber? Mulheres, nós vamos falar de vocês daqui a pouquinho. Mulheres, não confie no seu coração. Que Deus já nos alerta através das Escrituras. Enganoso, perspicaz, enganoso, como se diz, o melindroso é o coração do homem. Confia não. Eu sinto tão bem quando eu estou perto dele. Confia na sua emoção também não. Eu não consigo mais ir em tal igreja porque eu não me sinto bem lá. Mas por que você não está sentindo bem lá? O que está acontecendo? Não, lá é ensino demais, é palavra demais. Eu não sinto bem. Você está recebendo a lei de Deus e não está se sentindo bem? Você não tem que sentir bem, não. Você não vive pelo que você sente, não. Você vive pelo que você é, pelo que você crê. É a fé que delimita a vida do homem, não é o sentimento, não. Você acha que você vive pelo que você sente? De acordo com as suas emoções, você trilha o caminho da vida? Você está perdido. Então temos que seguir a orientação de Tiago. O juramento ou a promessa é a falsa ilusão que você detém o futuro. Eu prometo que eu vou. Eu juro que eu vou. Não vai. Então não faça isso. Olha, os votos demonstram que aí olha só. Nós entramos naquela... Por que Deus gasta quase um capítulo para explicar dessas situações que a mulher que fez um voto quando ela estava na casa do pai, ou a mulher que fez um voto antes dela casar, ou a mulher que fez um voto depois que ela casa, e a mulher que faz voto depois que o marido morre? Para que você acha que a Torá, que Deus gasta quase um capítulo para deixar isso para a gente aqui? Porque há um princípio por trás disso. E você tem que entender esse princípio para entender quem você é, para entender como Deus atua no ser humano, para entender ensinos apostólicos. Olha aqui, esse capítulo sobre os votos demonstra o quê? Que o homem, ele é responsável espiritualmente sobre a mulher, seja a mulher a sua filha, ou seja a mulher a sua esposa. Por que a gente interpreta dessa forma? Porque o homem, por Números 30, detém autoridade de Deus para confirmar ou anular um juramento. Eu sei que esse tipo de ensino não é politicamente correto, esse tipo de ensino não é o que faz as pessoas se sentirem bem, esse tipo de ensino não é bem-vindo na maioria dos círculos teológicos, porque contradiz, porque confronta um viés ideológico pós-moderno que a gente está sendo escravizado por ele, mas são princípios divinos criados para que nós vivamos bem, para que nós possamos viver bem, para que nós possamos dar frutos, para que nós possamos ser felizes e agradar a Deus. A lei de Deus é a proteção de Deus, a lei de Deus é a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre o seu lar. Ela foi dada para fazer você viver bem, não é para te oprimir. Olha aqui comigo. Submeter-se às autoridades constituídas por Deus sobre nós é bênção. Se submeter é bênção. Ter uma autoridade sobre a sua vida é bênção. Ter alguém que zela por você diante de Deus é bênção. Você zelar por outro em nome de Deus é bênção. Não usurpar a autoridade do outro também é bênção.
Meus irmãos, como que funciona isso? O Eterno criou Adão, e de Adão criou a mulher. Eva, em hebraico, significa o quê? Auxiliadora, aquela que auxilia. E desse texto de Números, a gente entende que o homem detém sobre a sua casa, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, uma autoridade de Deus, não para ser um déspota, não para ser um ditador, não para ser alguém que vai trazer opressão e tristeza, mas para alguém que vai ser canal das bênçãos de Deus para a sua vida. Então Deus dá ao homem essa autoridade para ser canal das bênçãos de Deus sobre o seu lar. Homens, pais, maridos, vocês têm essa autoridade. Que assim Deus criou o ser humano. Então Deus criou o quê? Uma diferença de responsabilidades. Há uma hierarquia no âmbito familiar da Bíblia, da Torá. Porque se você elimina a hierarquia, você vai gerar caos. A hierarquia sustenta o quê? O sistema. A hierarquia faz as coisas funcionarem. Contei o caso aqui para vocês do meu estudo militar, mas qual é a base do regime militar? Qual é aquilo que sustenta a ideologia militar? Disciplina e hierarquia. Disciplina e hierarquia. Se não há hierarquia, há confusão. Se você quer resolver alguma coisa, se você encontra uma situação que você está precisando de resolver alguma coisa, você chega no lugar e pergunta o quê? O que você pergunta? Quem é o gerente aqui? Quem é que manda aqui? Por quê? Porque você quer resolver uma situação. Você não quer ficar perdendo tempo com gente que não vai te resolver. Você vai aonde? Você usa da hierarquia para tentar solucionar seu problema. E por que as coisas de Deus não seriam assim? Deus criou esse sistema. Então, Deus cria o homem e cria a mulher. Agora veja aqui, entenda as minhas palavras. O apóstolo Paulo compara o relacionamento entre o Messias e a sua igreja com o relacionamento de um homem com a sua mulher. Não compara? Lá em Corinto ele chama até de mistério. Por quê? Porque entre o homem e a mulher há um fenômeno que os gregos nunca entenderam. Que a mente filosófica greco-romana não consegue digerir. Que é o conceito que existe hierarquia e igualdade ao mesmo tempo. Como que você pode ter hierarquia e igualdade ao mesmo tempo? Na mente grega é impossível. Se tem hierarquia, não tem igualdade. Mas na Bíblia existe hierarquia e existe igualdade ao mesmo tempo. E se você não entender esse conceito, você não vai entender o relacionamento de Deus com o seu filho, Yeshua. O Eterno fala através do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 3, que não há diferença entre homem e mulher. Diante de Deus são iguais. Quanto à remissão, quanto à salvação, quanto à ação de Deus, Deus se relaciona com ambos, não tem diferença. Deus se relaciona com as mulheres, Deus revela-se a homens, a mulheres, a judeus, a gregos, a funcionário, a patrão, não tem diferença. Mas o mesmo apóstolo Paulo, que diz que não há grego nem judeu, que não há homem nem mulher, lá em Gálatas 3, atesta em, por exemplo, 1 Coríntios 11, o mesmo Paulo, hein? O mesmo Paulo. Porque tem uma turma aí que usa Paulo para poder defender esse negócio aí que não tem mais, né? Que não tem mais diferença. Mas o mesmo Paulo, lá em Coríntios 11, escreve o quê? Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher.
O mesmo Paulo escreve a Timóteo: mulheres, sede submissas, sejam submissas aos vossos maridos. Igualdade e hierarquia ao mesmo tempo. Aos olhos de Deus, Deus atua igualmente na vida de mulheres e na vida de homens. Mas aos olhos de Deus, existe o que? Uma diferença de responsabilidades. Ao homem, Deus deu a responsabilidade de cuidar espiritualmente, não só dando sustento, provendo sustento, mas muito mais importante que isso, a responsabilidade espiritual. O homem tem o poder de Deus para abençoar o seu lar, para proteger espiritualmente. E mais, mais, o homem tem a responsabilidade de guiar a sua esposa e filhos a Deus. A responsabilidade espiritual da vida da sua esposa e dos seus filhos é sua, pai. Então, há uma responsabilidade divina para proteger, para levar a bênção. O homem responde a Deus pela sua esposa. Olha aqui, a hierarquia ao mesmo tempo em que há o quê? Igualdade. E agora nós continuamos na história lá de Israel, e nós temos que, antes finalizando aqui, né? Deixa eu só dar esse lembrete. Mulheres, vou falar agora aqui entre o povo de Deus, entre os meios eclesiásticos. Mulheres que demonstram ter autoridade espiritual ou eclesiástica sobre os seus maridos, ou sobre homens, ou sobre suas casas, ou sobre suas comunidades, ferem um princípio divino. Mas é um fato. Olha só. A mulher pode até ensinar no contexto didático. E até mesmo ter autoridade civil sobre homens. Você tem policiais mulheres. Você tem oficiais mulheres no exército, nas forças armadas. Você tem políticos, né? Mulheres. Representantes do poder público. Mulheres, poder judiciário, mulheres. Detém autoridade. Mas que autoridade que é essa? Civil. Você já teve professora na faculdade? Ela estava ensinando. Ela estava sendo contra o princípio divino? Não, ela está compartilhando com conhecimento. Ela está lecionando sem haver qualquer tipo de o quê? Vínculo espiritual, responsabilidade espiritual sobre a vida de quem está ouvindo. O que é diferente da minha parte, da minha pessoa aqui. Eu estou ensinando para uma congregação a qual eu respondo diante de Deus por ela. Por isso que eu sou tão bravo. É isso que as pessoas não entendem. Por isso que eu sou tão bravo. Eu não deixo qualquer um entrar aqui. Eu não deixo qualquer um ficar disseminando lixo aqui dentro. Eu não deixo pessoas ficar distribuindo panfletinho aqui dentro. Aqui tem pastor, aqui tem líder, aqui tem gente que zela pela sua vida. Eu não vou deixar você ficar ouvindo qualquer coisa. Eu zelo por você. Eu respondo a Deus por você. Deus nos deu essa missão. Você entendeu? Então Paulo fala, e os apóstolos falam, se a mulher começa a deter uma autoridade espiritual, gente, presta atenção no que eu estou falando. Ela vai contra um princípio divino. A mulher pode até ter um ensino de uma autoridade didática, uma autoridade civil, mas a autoridade espiritual, responsabilidade espiritual sobre homem, fere os princípios de Deus. Eu nem vou ler para vocês Timóteo 2, que vocês não gostam. Mas Paulo dá ordens claras. Não permita que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homens na igreja, porque não pode. Fere o princípio bíblico. O ensinar ali, por quê? Porque quem é mestre detém autoridade espiritual. Paulo não tinha curso, escola sabática, escola dominical, aí é outra coisa. Por isso que você não vê na Bíblia o quê? Presbítera, não existe. Podem fazer o que for com o grego, pode dar o nó que você quiser na palavra em grego, não existe. Não existe.
Porque Deus não vai instituir uma coisa que vai ferir os seus próprios princípios. Porque o presbítero responde espiritualmente sobre a vida do rebanho. Olha só, se a mulher tem que se o marido dela responde a Deus pela vida da mulher, e a mulher é pastora da comunidade, todo mundo responde, ela responde por Deus diante de todo mundo, ela responde diante de Deus por todos. Faz sentido isso? Mulheres podem ser diaconisas, mulheres podem ser instrutoras, mulheres podem pastorear, mulheres podem aconselhar, mulheres podem ser ativas e muito ativas na vida da congregação, como é na vida das sinagogas. Mas de ter autoridade espiritual sobre o rebanho, isso não pode. Isso não pode. Isso, e segundo o princípio bíblico, a culpa principal de você ver uma mulher lá 100 por hora, liderando e fazendo e tal, é do próprio marido. É do próprio marido. Sempre ao lado dessas mulheres que a gente encontra assim, as mulheres, né, à frente, fazem, são pastoras, presbíteras, a mulher faz e tal. É casada? É. Mas você nem vê o marido dela. Cadê o marido dela? Está lá apagado. É aquela figura do homem apagado. É aquela figura do homem minimizado. Ah, mas tem o exemplo de Débora. Ô, meu irmão, vamos usar a Débora aqui rapidinho. Débora é uma exceção. Exceção não é regra. Exceção é exceção. Débora foi um momento que Israel estava tão caótico que não foi achado nenhum homem para poder servir de juiz e livrar o povo dos inimigos. Deus levantou Débora, mulher fiel. Existe. Às vezes existe. Mas a regra geral é o quê? É que homens assumam essa função. E as mulheres também que sentem esse chamado, né, já estão exercendo esse tipo de liderança. Às vezes as mulheres me procuram, pastoras me procuram, perguntam, e agora? Você solta um negócio desse aí, como é que eu fico? Eu falo, olha, busque. Você é casada? Sou. Seu marido é pastor também? É. Então, tente exaltá-lo, tente conduzir, tente passar para ele esse tipo de pastoreio que você tem tido até agora. Honre-o. A Bíblia manda você honrar o seu marido. Ah, mas ele não tem o dom, eu tenho o dom, ele não tem. Porque às vezes é isso mesmo, né? A mulher tem uma percepção muito maior do que a do marido. Então o que ela tem que fazer? Ajude-o. Mulheres, o segredo, muitas vezes, o segredo do sucesso, do fracasso do seu marido está nas suas mãos. Claro que tem coisas que excedem, né? A pessoa tem o livre-arbítrio dela. Mas muitas das vezes, está na mão da esposa. Projete o seu marido. Auxilie-o. Motive-o. Faz ele acreditar que ele é capaz. Você tá fazendo o contrário. Mas você não presta mesmo. Nem isso que eu te mandei fazer, você fez. Eu já vi mulheres falando assim com o marido. Nem isso que eu te mandei fazer, você fez, você sabe fazer. Você é um imprestável. Como é que uma pessoa dessa vai conseguir exercer uma autoridade, vai trazer bênção espiritual para a sua vida desse jeito, você tratando ele desse jeito? Honre o marido, né? Exalte-o. Ah, mas ele não é. Mas então projete-o. Gere pela fé. Tem que gerar. Você não é ainda não, mas nós vamos trabalhar para que você seja. Motive-o. Nós temos que encerrar. E eu quero encerrar dizendo o seguinte, que lá no capítulo 32, e eu vou terminar com essa história, que já deu o horário, a tribo de Rúben, junto com a tribo de Manassés, pede metade de Manassés, Gade, Rúben e metade de Manassés. Eles pedem, quando eles estão prestes a entrar lá, para eles não irem guerrear.
eles falam o seguinte: vamos ficar aqui que o pasto é muito bom e nós temos muito gado. E aí Moisés fala com eles: olha, vocês não podem deixar o trabalho de lado, deixar os israelitas guerrearem e vocês ficarem aqui sem guerrear. Então eles fazem um planejamento, fazem um acordo com Moisés, e Moisés fala com eles: olha, vocês podem ter essa terra aqui, mas vocês têm que ir lá guerrear primeiro, e depois vocês voltam e tomam posse da herança. Vocês não podem passar o bastão para o outro, não pode deixar os filhos de Israel lutarem sozinhos. Então olha só, eles preferiram uma zona de conforto do que continuar o processo de conquista da terra. Não quiseram tomar posse da herança dada a Israel. Aquele que não toma posse e não vivencia o chamado de Deus, se preocupando mais com o gado do que as suas crianças. Por que eu coloquei isso aqui? Porque quando eles vão argumentar com Moisés, eles falam assim: se você deixar a gente ficar, nós vamos construir curral para o gado e cidade para as crianças. Ele põe o gado na frente das crianças. Tamanho o interesse deles nas posses. Então não pode colocar gado na frente das crianças, senão você o quê? Não vai entrar na herança. Sabe o que é 1 Crônicas 5, meu irmão? Você sabe o que diz 1 Crônicas 5? Quem é que encabeçou esse movimento aí de não precisar entrar, de ficar aqui que está muito melhor? Rúben, a tribo de Rúben. Sabe qual foi a primeira tribo que foi dispersada? Rúben. A primeira das tribos do norte que desapareceu, Rúben. Por quê? Porque nunca quiseram tomar posse da herança, nunca quiseram tomar as armas nas mãos e guerrearem lá junto com Israel. Espírito rubenista, quer só as bênçãos, mas não quer o quê? Lutar, não quer estar com o outro na dificuldade, quer estar só na herança. Eu fico vendo esse espírito rubenista, muitas vezes ele rodeia os nossos meios hoje. Que hoje você tem, no geral, não é todo mundo, mas no geral, você tem o quê? Você tem um mundo cristão que quer o quê? Quer o Deus de Israel, mas não quer Israel. Ah, nós somos igual Ruth. Eles gostam de pôr nos convites de casamento, né? Teu Deus é o meu Deus. Mas continua. O que mais? Teu povo é o meu povo. Ficaram só com o teu Deus. A igreja quer o Deus de Israel, mas não quer Israel. Não quer sofrer. O que Ruth fala para Noemi? Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que você for, eu irei também. Aonde quer que você morrer, morrerei eu. Estamos juntos. Para o que deve esse é o espírito da igreja que Deus anseia nesses dias. Em relação a Israel, porque com Cristo você está muito bem, mas com o povo dele você não quer saber. Então nós precisamos de levantar a geração de Ruth, a Ruth verdadeira, aquela Ruth que fala para o povo judeu: olha, teu Deus é o meu Deus, teu povo agora, Israel, é o meu povo, eu também sou parte do povo de Deus com você, e a gente está junto agora, seja na bênção, seja na herança, na aliança, na promessa, mas também na batalha, na luta. Não queira não lutar, que você vai acabar como Rúben. O movimento dos judeus discípulos de Yeshua, bem como o movimento da restauração, corre o mesmo risco. Eu estou falando aqui para nós, eu estou exortando internamente. É permanecer na zona de conforto, esquecer do principal. Qual era o principal? O trabalho com as nações, refletindo a natureza do nosso mestre, que ele é luz para a revelação dos gentios e glória do seu próprio povo Israel. Quando você alcança as nações, quando você é judeu crente e você alcança as nações, você tem um trabalho para com a igreja, você está ao mesmo tempo sendo luz para a igreja e você está ao mesmo tempo sendo glória para o seu próprio povo Israel, porque você está cumprindo a missão de todo judeu de ser luz para as nações, de ser bênção para as famílias da terra, assim como nos ensinou o mestre e Senhor e Rei Yeshua. Eu termino dizendo: restauração já, em nome dele, o Messias. Amém, amém e amém. Muito bom.
Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.